Eu tava muito empolgada pra gravar esse vídeo porque hoje a gente vai falar de um dos meus temas favoritos, que é a alimentação que mudou a minha vida. A alimentação que me fez chegar pela primeira vez no corpo que eu sempre sonhei, no corpo que por tantos anos eu batalhei, e a alimentação que me ajudou a sair do transtorno alimentar. Então, hoje a gente vai falar da alimentação intuitiva, que é basicamente uma alimentação que te faz se reconectar com os seus sinais de fome e saciedade. Antes de mais nada, eu queria dizer que a alimentação intuitiva não é uma dieta. Eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória, como é que eu iniciei na alimentação intuitiva, como é que foi esse início, se era muito difícil, eu tinha muitas recaídas, mas antes disso eu queria deixar uma coisa muito clara pra vocês, que eu sei que é um medo muito grande de todas vocês e que era um medo muito grande meu, que é a alimentação intuitiva não vai fazer tu comer que nem uma desesperada, porque ela vai basear, tu vai comer baseado em como aquele alimento faz tu se sentir, nos teus sinais genuínos de fome e saciedade. E um spoiler, nenhum sinal genuíno do nosso corpo nos manda comer 10 barras de chocolate. Uma coisa muito frequente que eu escuto é: Lu, se eu seguir a minha intuição pra comer, a minha intuição vai dizer pra eu comer 10 bolos, 50 pizzas. Só que tu entende que quando tu se conecta verdadeiramente com os teus sinais de fome e saciedade, isso não acontece porque o teu corpo não vai te dar um sinal pra comer essa quantidade. Isso vem, essa vontade louca de comer todas essas coisas, vem justamente de tu não estar conectada com esses sinais de fome e saciedade. Porque daí tu começa a basear a tua fome em sensações, em frustrações, em outras coisas que não a fome genuína do teu corpo. Mas depois a gente vai se aprofundar nisso. Eu queria começar explicando pra vocês como é que eu entrei na alimentação intuitiva. Quando eu comecei a alimentação intuitiva, eu tava no auge do meu transtorno alimentar, assim, realmente no auge. Eu não sabia mais o que fazer, eu só queria sair daquele transtorno alimentar a todo custo, não importa o que acontecesse, eu só queria acabar com aquilo, porque eu não aguentava mais ter crise de compulsão alimentar, bulimia toda semana e estar constantemente insatisfeita com o meu corpo e com medo de comer e culpada com a minha alimentação. Eu tava realmente num dos piores momentos do meu transtorno e eu decidi me dar um mês de free pass. Todo mundo me falava: Lu, porque tu não pode seguir dieta se tu quer sair do transtorno alimentar, tu não pode buscar um objetivo estético. Quando tu tem um transtorno alimentar, o teu maior objetivo é ter um corpo magro, é ter um corpo X. Como é que tu vai fechar os olhos para aquilo de um mês pro outro? Então eu falei assim: todo mundo me diz isso há tanto tempo, que eu não posso seguir dieta, que isso, que aquilo, então eu vou me dar um mês de teste. Se nesse mês de free pass eu não seguindo dieta, no final eu estiver pior, eu volto a fazer dieta e tudo certo. Se eu estiver melhor, daí a gente vê o que acontece. E daí, coincidentemente, foi no mês que eu tive que fazer uma cirurgia, então eu já fiquei sem treinar, e daí eu falei: já que eu vou ficar sem treinar, eu também vou fazer esse mês de free pass, daí já vai tudo junto. Eu comia sempre o que tinha em casa, porque quando eu tava no transtorno alimentar, a refeição que tinha na minha casa, que minha mãe fazia, nunca era que eu comia. Eu sempre fazia algo separado, algo que não era feito no óleo, algo sem carboidrato, e daí eu falei assim: por esse mês eu vou comer sempre que tem em casa. Se tivesse massa de noite eu ia comer, se tivesse uma sobremesinha que me desse vontade eu ia comer. E eu comi, tipo assim, de tudo, de tudo. E por incrível que pareça, no final do mês eu estava com o corpo muito melhor. Detalhe que eu fiquei sem treinar. Eu tava com um dos melhores corpos que eu tinha tido nos últimos tempos. Claro que ainda não era aquilo lá que eu queria, que eu almejava, mas assim, eu tinha dado uma desinchada que me deixou chocada. Eu tive, assim, falando bem sério, eu acho que eu tive umas 2 crises de compulsão e era algo que eu tinha, assim, umas 5 por semana, 4 por semana. E eu tive no mês inteiro umas 2 no máximo, geradas por uma frustração e não por uma restrição, porque eu tinha muita crise de compulsão gerada por restrição. E daí eu falei: nossa, não é que esse negócio funciona? Daí eu vi que o meu corpo tava legal, eu falei: eu vou ir a fundo essa alimentação intuitiva. E daí eu comecei a ler livros, eu comecei a ver vídeos, e eu descobri todo o universo que tem alimentação intuitiva. Eu vou fazer vídeos me aprofundando mais sobre cada coisa. Ela tem vários princípios, ela tem vários fundamentos que, assim, são muito legais, e eu comecei a pesquisar e seguir eles. Então não pensem que vocês estando há anos e anos e anos se alimentando a partir de dieta, se alimentando baseado em sinais de emoções, que não são nossos sinais do nosso corpo de fome e saciedade, não pensem que da noite pro dia vocês vou começar a alimentação intuitiva e do nada eles vão voltar esses sinais. Não é bem assim. Eu, por exemplo, foi coisa de 2 anos. Claro que nos primeiros meses eu usei várias técnicas que vão me ajudando, tanto como o Mindful Eating. No início, uma coisa que ajuda muito a gente conseguir entrar na alimentação intuitiva
é a gente se tornar hiperconsciente. Então, existe essa tabelinha de fome e saciedade, que eu vou deixar aqui na tela em algum lugar, que ela mostra as sensações do nosso corpo de quando a gente está com fome e de quando a gente está saciado. Claro que hoje em dia eu não fico pensando nessa tabelinha, porque automaticamente eu já sei quando eu estou com fome e eu já sei quando eu estou saciada. Então hoje em dia eu não estou hiperconsciente, mas no momento inicial, até quando eu ia em restaurante, eu estava hiperconsciente dos meus sinais de fome e saciedade. Que comer cabelo, carinha, não é pra comer cabelo. Eu comia ali metade do prato, eu deixava meus talheres na mesa e eu pensava, que sentimento eu tô? Será que eu tô com a minha respiração mais longa? Será que eu tô saciada? Será que eu ainda tô com fome? Então eu realmente prestava muita atenção, eu era muito consciente no meu momento da alimentação. Eu praticava Mindful Eating, que eu vou fazer um vídeo inteiro aqui pra vocês ensinando. Eu tinha muita atenção, procurava não comer vendo o celular ou vendo a TV pra eu estar consciente dos meus sinais de fome e saciedade. E aos poucos, quanto mais tu vais respeitando esses sinais, mais rápido eles voltam. O que acaba ajudando a tu entrar mais rápido na alimentação intuitiva. Se tu começar na alimentação intuitiva e tu se desesperar, porque eu preciso controlar isso, porque eu comi demais, eu escutei meus sinais, vai demorar mais pra tu se tornar hiperconsciente. E se tem uma coisa que eu me orgulho na minha vida é de não ter desistido da alimentação intuitiva, porque foi a melhor coisa que eu já fiz. A alimentação intuitiva é algo que ela me dá uma tranquilidade e uma liberdade de, por exemplo, mês que vem eu vou viajar por 20 dias. Eu não tô com nenhum medo de engordar nesses 20 dias, porque eu sei que em qualquer lugar do mundo que eu estiver, eu tenho consciência da alimentação. O meu corpo, ele vai me dizer, sabe? O meu corpo vai me dizer o que eu tenho que comer, o quando que eu tenho que comer, quando que eu tenho que parar, o que faz com que o meu corpo esteja sempre igual, vamos dizer. Ano passado eu fiquei mais de um mês sem treinar, porque eu peguei uma virose muito pesada, depois eu já fui viajar e fui pra São Paulo, fiz um monte de coisa, fiquei um mês sem treinar, o meu corpo não mudou praticamente nada por causa da minha alimentação, entende? Porque na alimentação intuitiva, tu acaba sempre comendo meio igual, porque dependente do lugar, no mundo que tu estiver, o que tu esteja fazendo, tu vai ter os mesmos sinais, tu vai ter essa consciência de quando, quanto, o que comer. Porque isso também, a alimentação intuitiva também envolve o que comer. Então, se tu tá querendo começar a alimentação intuitiva e eu pudesse te dar 2 dicas, a primeira delas seria: procura fazer as técnicas de Mindful Eating, de estar hiperconsciente no início da alimentação intuitiva, porque não é da noite pro dia. E quanto mais essas técnicas tu fizer, mais fácil vai ser de tu te reconectar com esses sinais. Porque, como eu disse, tu passou anos e anos negando esses sinais e tu quer que eles voltem, eles não vão voltar da noite pro dia. Mas se tu procurar praticar o Mindful Eating em quase todas as refeições, se tu buscar se basear na tabelinha de fome e saciedade e se tornar hiperconsciente dos teus sinais, largar os talheres, pensar o que eu tô sentindo nesse momento, quais são os sinais físicos do meu corpo, qual é essa mensagem que ele tá me dando, será que eu tô com fome, será que eu já tô saciada, buscar não se distrair vai ajudar muito no teu processo e vai acelerar muito essa tua conexão com os teus sinais, essa reconexão com os teus sinais de fome e saciedade. E a segunda dica, que é muito importante, é tu buscar conhecimento sobre alimentação intuitiva. Como eu falei pra vocês, se eu pudesse ficar aqui falando sobre tudo, ia dar horas e horas e horas de vídeo. Eu vou fazer muitos outros conteúdos sobre alimentação intuitiva, mas se eu fosse te dar uma dica, é realmente buscar mais conhecimento sobre isso. Buscar saber também sobre os alimentos. Porque quando tu começa a alimentação intuitiva, eu entendo que pode haver um medo de descontrole, um medo de como é que eu não vou saber, como é que eu não vou calcular o que eu tô comendo. E o fato de tu já ter um conhecimento sobre, por exemplo, o que são proteínas, o que são carboidratos, o que são gorduras, o que eu tenho que ter mais ou menos para montar um prato, para ter uma alimentação balanceada. Só isso já vai te dar muito mais segurança para ir com tudo nessa alimentação. Mas assim, não desistam, porque é incrível saber, ter essa confiança no nosso corpo. O nosso corpo, ele é muito mais inteligente do que a gente pensa e ele nos dá todos os sinais. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso corpo ele não é tão inteligente quanto ele é. E ele é muito inteligente, e a alimentação intuitiva, ela traz essa inteligência à tona e faz tu confiar cada vez mais no teu corpo, o que é maravilhoso. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Eu espero que tu consiga entrar na alimentação intuitiva e ver o quão maravilhoso essa forma de se alimentar é. E eu te vejo nos próximos vídeos. Olhem isto. É simplesmente o Juninho deitado, só que o José está aqui. Ele está aqui, olhem o narizinho dele.
Eles estão agarrados. Tá uma coisa linda de se ver. E é isso, um beijo. Olha.